Rádio Conectado segue na cobertura da Digitalx 2022 e olha só, cara, que beleza, hein? Um podcast por minuto saindo aqui na Rádio Conectados. E é verdade, não é brincadeira não, a gente fala, né, que é um por minuto, mas tá subindo cada podcast ali naquele computadorzinho, para quem tá aqui vendo com a gente ao vivo, tá subindo alguns podcasts que a gente já criou. E agora a gente vai fechar os nossos podcasts, o último podcast, vamos fechar com chave de ouro. A gente está aqui com o Mário Speziano, apresentador do Critique. É Critique, né? É isso tá aí. certo? E CEO do Flow Podcast. CEO, é isso aí. Que beleza, hein? Que moral que a gente está aqui. Que isso. Bom, a gente quer saber o que vocês vieram fazer aqui na Digitalx. Você veio representando o Flow, também o Critique, como é que foi isso aí? Que legal, bom, primeiro obrigado, Gustavo, a oportunidade de conversar com vocês também, parabéns pelo projeto, pela iniciativa. O Critique é um podcast dos estúdios Flow, né? O Flow é um podcast muito conhecido aqui no Brasil, né? Recentemente levou o presidente, leva pessoas aí, celebridades, pessoas influentes aqui no Brasil para uma conversa, né? A gente fala que é um bate-papo, né? E o Critique é um dos projetos que tem dentro dos estúdios Flow, né? Os estúdios não é só podcast, né? Tem vários conteúdos, a gente tem produção de conteúdo infantil, tem produção de conteúdo de culinária, por exemplo. E o Critique é o nosso conteúdo no formato podcast, né? A gente tem outros projetos aí também, mas para conteúdo corporativo, né? A gente fala de trabalho, né? E a gente veio prestigiar, obviamente, o evento digital, que fizemos uma cobertura aqui, porque a gente fala de tecnologia, né? Está presente em todas as empresas, em todos os negócios, né? É uma vertente que não tem como cobrir, não tem como ficar de fora. A gente entende como um programa de comunicação, né? No caso falando de trabalho, fazer uma cobertura, né, dessa parte, né, digital, tecnológica, né, o que as empresas estão fazendo e esse movimento no Brasil muito relevante para a nossa audiência, por isso estamos aqui, imagino que vocês também, pelo motivo similar, né? Mais ou menos nessa linha mesmo. Bom, você estava falando, né, sobre os estúdios Flow, que não é só o Flow Podcast. Exato. Tem muito mais conteúdo de esporte, game e por aí vai. Cara, quando vocês começaram esse projeto do Flow, vocês imaginavam que iam abranger tanta coisa assim? Não, acho que lá nas origens ali, né, principalmente o time que montou, né, que realmente são os fundadores, o Igor, o Jean, eles criaram, né, eles sabiam, né, eles buscaram um formato que estava, né, crescendo muito nos Estados Unidos. No Brasil já tinha uma cena um pouco mais tímida e eles falaram, vamos entrar aqui, vamos ver o que dá, porque eles acreditavam muito nisso. E óbvio, a personalidade deles, por já terem a sua relevância, principalmente na internet, ajudou muito a crescer. Mas o podcast em si, Flow, estava muito sozinho. Eles perceberam que para crescer, para multiplicar tem que dividir. Então, dividir a expertise, dividir esse conhecimento, né, com outros programas que foram entrando na casa, novos projetos foram chegando, assim como o Critique. O Critique chegou com uma ideia que eu tinha de escrever um livro, por exemplo, contando uma coletânea de 300 histórias corporativas. E eu já estava falando com o André Geiger, que hoje é o CEO, né, dos estúdios Flow, um grande amigo que trabalhou comigo numa empresa no passado, e eu falei para ele, vamos montar um podcast para contar essas histórias, levar isso daí para a galera e tudo mais. Eu falava com uma jornalista amiga minha e ela falou assim, cara, por que você quer escrever um livro? Por que você não faz um podcast? Eu falei, pô, mas podcast não é minha praia. Eu falei, vamos falar com quem sabe. Procurei o Igor, não conhecia, usei LinkedIn, achei ele lá assim, ele falou, cara, gostei da ideia, vem aqui conversar comigo. Fomos lá, mostramos, ele falou, pô, super nichado, ninguém aqui nunca poderia falar do que vocês falam, porque a gente não tem a vivência de vocês. E muitos dos programas da casa é sobre isso, levar a vivência. Então um dos programas, por exemplo, Amplifica, né? Então a gente tem o Rafael Bittencourt, era guitarrista do Angra, um dos fundadores, então ele fala sobre música. Tem o Vênus Podcast, pô, ali é entretenimento, leva humor também, né? Muito com a Cris Paiva, com a Yasmin. A gente fala de ciência, né? Com o Sérgio Sacani, que é um fenômeno na internet, né? Então cada programa tem a sua identidade, muitos no formato ainda podcast, mas já tem outras produções. Então nas origens a gente não imaginava que ia virar isso, mas a gente sabe que como empresa isso ajuda a fortalecer o ecossistema. O que a gente mais quer é isso, né? Subir, crescer e propagar um pouco mais. Por isso a gente também já está virando a chave de ser só um criador de conteúdos de podcast, mas outros tipos de conteúdo. A internet está ajudando a quebrar isso. A gente pegar as produções televisivas que são muito caras,
Hoje a dinâmica de trabalhar, por exemplo, com o YouTube e outras plataformas, né, de streaming, ajudam muito. Qualquer pessoa com um celular hoje pode criar conteúdo e é isso que a gente prega. Legal. Bom, e como você estava falando, né, que vocês estão dando um passo à frente, criando mais conteúdo, coisas diferentes e tudo mais. Você acha que é por conta disso mesmo, da internet, não segurar uma coisa por muito tempo? Um exemplo, foram criados inúmeros podcasts quando vocês começaram, né? Então foi uma coisa que começou a dar uma saturada. Então tinha podcast de tudo, para todos os públicos, beleza, até aí tranquilo. Eu particularmente, eu acho que tem que ter mesmo. Mas assim, você não acha que hoje em dia o pessoal curte mais cortes, né, dos podcasts do que os podcasts mesmo inteiros, completos e tudo mais? Então isso é uma coisa que é necessário ter uma mudança, renovar para alguma coisa um pouco diferente? Isso é muito legal que você está trazendo, né? Porque isso depende muito do perfil da audiência. Tem gente que gosta realmente de ver o programa inteiro, é aquele fã, é aquele que vai tirando o conteúdo, seja por entretenimento, seja por educação, ou um conhecimento que ele está absorvendo do convidado, ou porque ele é fã dos apresentadores. Isso acontece muito. Mas também tem aquele que quer ver um conteúdo, não tem muito tempo, ou quer ver um corte, ou é atingido, por exemplo, que a gente fala que é o clickbait, né? Aquela mensagem ali que aparece ali e fala, o que esse cara falou? Quero ver, vai na curiosidade. E às vezes, pela curiosidade no corte, né, que é o conteúdo, pode assistir o programa inteiro, falar, pô, não gostei, não quero saber. Tem esse perfil também. A gente percebe que depois nesse pós-pandemia, as pessoas voltando às rotinas, indo para o trabalho, tem uma tendência de consumir o conteúdo ou fracionado, né, às vezes 2 horas ou 5 horas de podcast, como a gente já viu, né, é muito pesado, às vezes para muita gente eles vão parcelando, né, a audiência vai parcelando ali o episódio, mas também tem uma questão de conteúdos mais curtos também, fazem sentido, você tem espaço para tudo. Conteúdo curto sempre existiu na internet, você tem ali canais que dão conteúdos curtos, diários ou não, ou mensais, tem gente que faz conteúdos uma vez por mês. O Felipe Castanhari é um exemplo, muito bem produzido, uma vez por mês, e leva ali 2 horas de conteúdo, mas é um baita conteúdo. Então assim, tem espaço para todo mundo, independente do que está dizendo. Mas aí tem o seu público, e cada público, quem decide é o público, gosta de consumir como? Pelo corte. E o corte é interessante, um fenômeno também interessante, porque no caso dos estúdios, a gente libera para qualquer um fazer um corte, pega um pedacinho, joga na mídia que quiser, porque também ajuda a trazer, é uma troca, ainda que não tenha criado o conteúdo, é um jeito de propagar a mensagem de quem estava falando, é uma mensagem que pode percorrer outras mídias que a gente não tá, e isso pra gente é bem interessante também, é um jeito de divulgar também o canal, né? Essa era a minha próxima pergunta, né? Porque existem outros canais e tal que fazem esse tipo de corte, às vezes sem autorização e tudo mais. Há um tempo atrás, no começo, vocês viam isso com maus olhos? Você achava que isso podia atrapalhar um pouco do conteúdo de vocês, que era um roubo? E como é que mudou isso? Hoje vocês autorizam para a pessoa produzir, né? Não produzir, mas fazer o corte ali e ter o conteúdo dela, entre aspas, né? Do que vocês produzem. Como é que funciona isso? Que legal, até para explicar para a galera, né? Quando você produz seu conteúdo, joga, por exemplo, no YouTube, tá rodando lá, aí alguém vai lá, pega um corte, um pedacinho do que você gravou lá, né? E usa no espaço dele, no canal dele, né? Muita gente, você tem a ferramenta, né? O YouTube, ele identifica aquilo e te avisa, ó, estão fazendo conteúdo com o teu vídeo, né? E você tem a opção de dar o famoso strike, você derruba, né, ali aquele episódio, né, o que ele gravou, que é aquele conteúdo que ele usou. É muito comum, tentem aí, quem experimenta, tem bandas que fazem isso com as músicas dela, né, propriedade intelectual, né, a Globo faz isso com cortezinhos de novela, se você tentar colocar, lascou, né? Não tem como, transmissão de jogo, acontece. A gente nunca viu com maus olhos, porque a gente sabia que era uma forma também de divulgar nosso conteúdo. Quanto mais aparece, eu estou em vários outdoors na rua, né? É mais ou menos isso, né? Na internet é isso, quanto mais eu apareço. Mas a gente criou uma regra também, não deixamos de qualquer forma. Então a gente sempre coloca regras de corte. Quer usar nosso conteúdo? Tem uma regra, tinha que ser depois de 24 horas, né? Para primeiro alimentar o nosso próprio canal de cortes. Não podia mentir, então colocar nos dizeres uma mentira. Tinham várias regrinhas que até hoje a gente usa, que você não pode sair dessa linha.
né? Então se fez isso, a gente derruba. Mas o que aconteceu recentemente também é, o próprio YouTube, depois de muito tempo, ele falou, caramba, né, todo mundo ganhando dinheiro e sendo monetizado com o mesmo conteúdo, tem alguma coisa estranha. Então, ele só permite hoje a monetização dos canais oficiais de corte dos programas. Então você pode ter um programa longo e ter seu próprio canal de corte, está liberado. Se outra pessoa fizer, pode fazer. Se você não derrubar, pode, mas ele não vai ser monetizado. Então já não é mais tão atrativo para a galera de cortes, como era antigamente. Né? O pessoal fala, né? Bagunçado vai ter gerência. Exatamente, mas do jeito certo, né? Bom, eu acho melhor a gente terminar, né? O pessoal já tá... Legal, tá uma balada rolando aqui, né? galera. Vai ter uma comemoraçãozinha de despedida aqui com o pessoal. E a gente queria agradecer muito você, Mário, toda a sua equipe que tá aqui com a gente, tá? Por permitir que isso tenha acontecido. A gente fechou realmente com chave de ouro, deu para bater um papo, né? Rápido, mas deu para bater um papo legal. É quase um corte isso. Que legal, muito obrigado pela oportunidade. Valeu, muito obrigado. A Rádio Conectados segue na cobertura da Digitalx 2022.